dia a todas! Mais um café com reflexão. Hoje, hoje são três, meu Deus! 3 de maio, um sábado maravilhoso. E o tema da semana que encerra hoje, né? Nós iniciamos sempre no domingo, é a mulher virtuosa, nosso tema principal. O subtema hoje é a mulher virtuosa e o serviço ao público. E quem vai estar trazendo essa ministração é alguém que, assim, é perita em prestar serviço ao público, essa mulher virtuosa, Marisa. Bom dia, mulheres maravilhosas. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Paula. Bom dia, Janimar. Bom dia, Regina. E o nosso versículo-chave de hoje, do nosso tema Mulher Virtuosa e o Serviço ao Próximo, está lá em Salmo 102. Serve ao Senhor com alegria. Vem diante de sua presença com cânticos. Então, servir ao próximo, ela é uma expressão de amor. E é do compromisso da mulher virtuosa com o reino de Deus. Essa mulher, ela entende que o serviço não é apenas uma obrigação, mas ela é uma oportunidade de refletir o caráter de Cristo em sua vida. E o autoconhecimento, ele ajuda a perceber quais são as áreas que ela pode ser mais útil ao próximo, seja com os seus talentos, tempo ou recursos. E servir com alegria é uma demonstração de gratidão a Deus e por tudo que Ele tem feito por ela. E ao servir, ela se torna um canal de bênção na vida de outras pessoas. Quando eu comecei nesse processo do autoconhecimento, quando a gente vai fazer aquela análise da roda da vida, né? Então, quando chegava no servir, eu não entendia muito bem o que era o servir. Quando eu comecei a fazer esse processo de autoconhecimento presencial, eu comecei a entender o que era o servir. E aí veio aquele sentimento, aquele vazio, aquela preocupação, meu Deus, eu não estou servindo, eu não estou sendo útil, eu não estou servindo na igreja. E aí, só que com o passar do tempo e dos processos do autoconhecimento que eu continuei a fazer, eu entendi o que era o servir. Então, assim, o servir, ele vai muito além de ser só o servir na igreja. O que eu faço hoje aqui é um servir a Deus, né? Ele está levando a palavra dele, né? O que eu faço no Instituto quanto Beck é um servir. O que eu faço na minha casa, para minha família, é um servir. O tempo de qualidade que eu tiro para ouvir uma amiga é um servir. Então, quando eu entendi isso, me trouxe paz. E quando nós entendemos isso, que nós estamos servindo e que a gente serve o outro todos os dias, é maravilhoso. E a reflexão que me trouxe é: como é que eu estou servindo o meu próximo todos os dias? Como é que eu estou servindo o meu próximo no meu ambiente de trabalho? Como é que eu estou servindo os meus? Eu estou servindo com amor, com alegria? Ou eu estou servindo de cara fechada, resmungando? Porque preparar o alimento para os meus é um servir. Eu estou fazendo com amor. A casa que eu estou preparando para receber o meu marido no final do dia. Eu estou preparando com amor, estou preparando, reclamando da toalha molhada, embolada em cima da cama, do chinelo, né? De fazer comida. Então, como é que eu estou servindo? Como é que está esse meu servir? E isso, assim, para mim foi maravilhoso, assim, sabe? Quando eu entendi o servir, que era muito mais de servir só na igreja, mas que eu poderia estar servindo o meu próximo de várias formas, né? Além disso, a mulher virtuosa, ela sabe que o servir ao próximo é uma maneira de honrar a Deus e cumprir o propósito divino. Servir é mais do que uma tarefa, é um estilo de vida. Através do servir, ela experimenta o prazer de se
tornar uma bênção na vida dos outros. Então, imagina as memórias afetivas que você cria nos seus filhos, no seu servir, ao fazer algo que eles gostam, né? Ou ao preparar uma mesa posta para receber as amigas, né, Janimar? Ou na sua casa para os seus filhos, né? Uma mesa posta. Eu nunca esqueço do dia que eu fiz uma mesa posta aqui em casa e eu chamei as minhas sobrinhas. E foi tão engraçada a reação delas, porque elas imaginavam que seria o quê? A gente ia sentar, pegar um copo ali de cristal da Cica, ia se servir. E quando elas chegaram, que elas olharam e viram a mesa como estava arrumada, elas ficaram assim, encantadas, ficaram felizes, né? Porque elas não esperavam que fosse daquele jeito, né? Através do serviço, ela experimenta o prazer de se tornar uma bênção na vida de outras pessoas, contribuindo para a expansão do reino de Deus. O autoconhecimento permite que ela reconheça os dons dados por Deus, direcionando para o serviço, como um coração grato e disposto a fazer a diferença da vida dos outros. Às vezes a gente diz assim, ai, mas eu não tenho a questão de se comparar com o outro. Ai, mas eu não sei fazer o que o fulano faz. Ah, mas eu não sou boa nisso. Mas todas nós fomos agraciadas por Deus com algum dom. O dom de saber escutar. Então, você servir ao ouvir o outro, ou o dom de falar, né? Então, a mulher virtuosa, ela compreende que servir ao próximo não é uma tarefa opcional ou uma simples obrigação, mas sim uma expressão profunda do amor de Cristo em sua vida. Em Salmos 102, nós somos exortados a servir ao Senhor com alegria, o que nos mostra que o serviço, quando feito com coração grato e alegre, é uma forma de adoração. A mulher virtuosa vê o serviço como uma oportunidade de refletir o caráter de Cristo. Ela entende que o serviço não precisa ser grandioso ou visível para os outros. Os mais importantes é a disposição de servir com um coração sincero e cheio de gratidão a Deus. O autoconhecimento, ele desempenha um papel vital aqui, pois a mulher virtuosa reconhece as áreas de sua vida onde pode ser mais útil ao próximo. Então, o que o autoconhecimento ele nos traz? Essa coisa de nos olhar para dentro de nós, para reconhecer o nosso valor, para reconhecer aquilo que a gente pode estar usando para contribuir na vida do próximo. Ela percebe quais são os seus dons, talentos, tempo, recursos e busca maneira de usá-los para beneficiar aqueles ao seu redor. Lembrando que o tempo é o bem mais precioso, né? Então, quando a gente tira o tempo para servir, né? Para ouvir, para estar com alguém, é um serviço, né? É um servir. Então, ela entende que ao servir, ela não está apenas ajudando o próximo, mas contribuindo para o reino de Deus. Então, só para a gente entender que tudo que a gente faz, né? Como eu falei, tempo de qualidade com a família é um servir, cozinhar para a família é um servir, tirar tempo para brincar com as crianças é um servir, tirar um tempo para estar com uma amiga é um servir, né? Aquele almoço de domingo mais elaborado é um servir. Né? Então, servir, estar na igreja, né? Servir ao irmão, servir fora da igreja também é uma forma de estar agradando a Deus, é uma forma de estar honrando, é uma forma de estar mostrando esse caráter, né? O serviço feito com essa perspectiva, ela não é um fardo, mas uma expressão de gratidão. E o próprio ato de servir se torna uma bênção tanto para quem recebe, para quem oferece. Além disso, a mulher virtuosa, ela sabe que o servir ao próximo é uma maneira de cumprir o seu propósito divino. E ela se torna um canal de bênçãos. Então,
Vocês percebem que o servir, quando ele diz que é uma bênção divina, que tudo aquilo que a gente faz para o próximo, seja dentro de casa ou fora de casa, a gente está sendo uma bênção divina na vida do outro, né? Porque a gente espalha o amor de Cristo, cumprindo a missão que Deus designou para ela, né? Para essa mulher. O serviço não é apenas uma tarefa, mas um estilo de vida, um reflexo de disposição do coração em colocar os outros antes de si mesma. Ao servir com alegria, ela não só edifica o próximo, mas também fortalece sua própria fé, vivendo de acordo com os princípios do reino. Não tem aquelas pessoas que amam cozinhar, que amam preparar alimento para as outras pessoas, né? É um servir também. E o nosso exercício prático, ele fala o seguinte: para praticar o serviço ao próximo, reflita sobre uma maneira simples e prática de servir nesta semana. Pode ser ajudar um colega de trabalho com uma tarefa, oferecer apoio emocional a um amigo que está passando por dificuldades, ou doar algo que você não usa mais para alguém que precisa. O foco não está na grandeza do ato, mas na disposição do coração. O importante é servir com alegria, gratidão e com intenção de abençoar a vida do outro, sem esperar nada em troca. Lembre-se de que Deus vê o coração e que cada gesto, por menor que seja, pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. E diante de tudo isso que foi falado, né, a conclusão é que a mulher virtuosa, ela entende que o servir ao próximo é uma maneira poderosa de refletir o amor de Cristo. Ao praticar o serviço com alegria e gratidão, ela honra a Deus e cumpre seu propósito divino. O autoconhecimento a permite identificar onde pode ser mais útil e colocar seus dons e recursos à disposição dos outros. Ela se torna uma bênção na vida de quem a cerca. Servir não é apenas uma obrigação, mas um estilo de vida que reflete o caráter de Cristo e contribui para a expansão do reino de Deus. Ao servir com alegria, a mulher virtuosa, ela experimenta a verdadeira alegria que vem de cumprir o propósito de Deus tem para ela. E a oração aqui do nosso devocional diz assim: Senhor, agradeço pela oportunidade de servir aos outros e de refletir teu amor através das minhas ações. Peço que me ajudes a servir com um coração grato, alegre e disposto a fazer a diferença na vida das pessoas ao meu redor. Revela-me as áreas em que posso ser mais útil e como posso utilizar os dons que me deste para abençoar o próximo. Que o meu serviço seja uma expansão do teu amor e uma maneira de cumprir o propósito divino que tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, mulheres maravilhosas, quem de vocês em algum momento da vida também pensou como eu, que achava que servir era só estar dentro da igreja servindo? Era servir para o projeto do Senhor dentro da igreja. E hoje, como é que está o seu servir? Como é que você enxerga o seu servir? Gostaria de ouvir um pouco vocês. Como é que essa palavra chegou hoje no coração de vocês, essa reflexão do servir? Bom dia, meninas que entraram depois. Que palavra abençoada, Marisa. Que bênção te ouvir, né? E eu estava refletindo aqui, Marisa, esse servir também tem muito a ver com a forma que você demonstra, né? Com o seu amor pelas pessoas, né? E aí eu estava refletindo, eu amo receber as pessoas, sabe? Eu amo cozinhar, eu amo expressar o meu amor pelas pessoas através
né, de um prato bem feito, de uma mesa posta. E, assim, e realmente faz uma diferença, sabe? Eu tive uma experiência nessa quinta-feira, não, na quarta, na verdade, na quarta-feira aqui em casa, e é uma pessoa da família e que, assim, essa pessoa, ela estava fazendo aniversário, né? Só que eu estava tendo alguns atritos com ela, né? E mesmo assim, eu deixei de lado, né, toda a situação. E aí falei, vou preparar um almoço, né? Aniversário dela, eu vou preparar um almoço, e assim, e foi tão leve. Você precisa ver assim como Deus se fez presente. Eu pude ministrar na vida dela e orar por ela, reunir umas 15 pessoas aqui em casa, na quarta-feira, né? E fiz um almoço, e assim, foi uma bênção, sabe? Foi uma bênção, porque nós nós temos que passar para as pessoas, né, a nossa essência. E qual é a sua essência? Né? O que eu quero que as pessoas. O que eu vou transmitir para as pessoas? Se eu falo de Deus, eu vou transmitir o amor do Senhor. Né? E o servir ao próximo está muito relacionado, né, a você demonstrar esse amor, né, de Cristo, né, aquilo que você realmente está vivendo. E as pessoas vão ver Cristo na sua vida dessa forma, são nessas pequenas atitudes, entende? Então, assim, foi uma bênção, sabe? Quando a pessoa não esperava uma atitude sua e você vai lá e surpreende, mas, assim, não para dizer, ai, a Janimar, né, consegue e tal. Não, é só você realmente se revestir da armadura do Senhor, você entender, né, qual é o seu propósito, né? E assim, as coisas fluem naturalmente. Né? Então, eu passei, né, por essa experiência, depois eu mesmo fiquei refletindo. Né? Nossa, se fosse em outro tempo, eu não conseguiria. Né? Eu não conseguiria agir dessa forma. Né? Mesmo eu gostando, mesmo sendo algo prazeroso para mim, mas para fazer para alguém, eu preciso estar bem com essa pessoa, né? E Deus me mostrou que não, né? Deus me mostrou que não, e foi uma bênção. Alguém mais gostaria de contribuir? Amém. Lançou fora o orgulho, o ego, né, Jane? Sim, totalmente. E ao servir é servir para o outro, não querer mostrar que eu estou fazendo. Não, não, de forma alguma. Isso Né? é muito bom. Primeiro que eu orei a Deus, né? Jesus, né? Venha cá, me ajude, né? Faça comigo, né? A expressão do teu amor, e assim, verdadeiramente foi isso, sabe? A expressão do amor de Deus. Alguém mais, meninas? Por aqui começou a chover, e aí? Ainda não chegou para cá. Já tá forte aqui. Bom, Marisa, se não tem mais ninguém para contribuir, a gente vai fazer a nossa oração, né? Sim. Alguém tem algum pedido de oração? Eu não vi nenhum pedido lá no grupo, Marisa. Eu quero pedir. Quem vai fazer a oração? Só eu mesmo. Você mesmo? Sim. De direcionamento de Deus, estratégias aí para a área financeira. E agradecer pela minha saúde. Alguém mais? Vamos lá. Peraí. Uns pedidos. Regina, gostaria de pedir sabedoria e discernimento. A Deia, peço oração por mim. Então tá, vamos orar então, né? Ainda mais que a gente tem tempo, né, para fazer a oração, acho que vai virar uma vigília hoje. Vamos lá. Papai, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos para te louvar, Senhor, para te agradecer, Deus, por esse tema da semana que foi tão maravilhoso, Pai. Como nós aprendemos, Senhor, com essa mulher virtuosa, Jesus, como nós aprendemos, Senhor,
o direcionamento, Deus, que nós, enquanto mulher virtuosa, precisamos para gerir, Deus, as nossas emoções, para gerir, Senhor, a nossa vida, para gerir, Senhor Deus, a nossa casa, Deus, para gerir, Senhor, as nossas finanças, Pai. Nós queremos te louvar, papai, porque sabemos, Senhor, que o Senhor está na direção de tudo. Nós sabemos, Deus, o quanto o Senhor tem estado, Deus, na nossa frente, papai. Deus, eu rogo a Ti nesta manhã, Pai, para que o Senhor esteja conosco, esteja direcionando, Senhor, cada uma das minhas irmãs, a começar da minha vida, Pai, cada vez mais, Deus, que o Senhor possa visitar nesse momento, Senhor, a vida da Marisa, Jesus. Pai, ela ora, Senhor, por gratidão, Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito, realizado, Deus, na vida dela, e principalmente na área da saúde, Senhor. Gratidão, Senhor, por o Senhor estar ali, Senhor Jesus, se fazendo presente, Deus, recuperando, Senhor, a saúde física dela, Pai, a saúde emocional da tua filha, Pai. Gratidão a Ti, Jesus. E ela roga ainda, Senhor, direcionamento, discernimento, Senhor, na área financeira, Pai. Deus, que o Senhor esteja ali, Pai, com ela, Pai, direcionando, Senhor, mostre a ela, Senhor, o que ela ainda não fez, Pai, dentro dessa área, Senhor, e mostre ainda, Senhor, aquilo que ela tem praticado, Senhor, e que sai, Senhor, do teu propósito, Deus, que ela possa entender, Senhor, e obedecer a Ti, Deus, em nome de Jesus eu rogo a Ti, Deus, assim como, Senhor, eu oro ainda, Senhor, pela vida da Regina, Deus, que pede por sabedoria, discernimento, Deus, que o Senhor esteja ali, Pai, levando, Pai, tudo aquilo que a tua filha necessita, Deus. Gratidão a Ti, Senhor, também pela área da saúde dela, Senhor, pela recuperação da mão dela, Deus, e por tudo quanto o Senhor já tem dado o direcionamento que ela precisa nessa área, Pai. Deus, a Deia, Senhor, ela pede oração, Senhor, pela vida dela, Senhor, e também pela mãe dela, Pai. Deus, que o Senhor possa providenciar, Deus, um comprador, Pai, para essa casa, Senhor, ali em Macapá, Senhor, que seja alguém, Senhor, íntegro, Pai, que seja alguém honesto, Senhor, que honre, Deus, com compromisso, Pai, para que assim, Senhor, essa casa seja vendida, Senhor, negociada, Senhor, de maneira, Pai, que a tua filha venha, Senhor, se gloriar em Ti, ó Deus. Deus, eu apresento a Ti nesta manhã a vida de cada uma das minhas irmãs, Pai, que estão presentes ao vivo, Senhor, aqui nessa sala, Deus. A Lúcia, Pai, a Paula, Pai, visita a Rose, Jesus. Deus, visita a Dai, Senhor, visita a dona Lucimara ali na fazenda, Deus. Paizinho, visita a Marisa, Senhor, a Deia, Pai. Deus, a Regina, Deus. A minha vida, Senhor, eu também coloco diante do Senhor, Pai. Assim como, Senhor, eu coloco também o Instituto, Senhor, o Instituto Âncora, Pai, diante do Senhor, Pai. Esse projeto, Deus, que nasceu do teu coração, Pai. Ah, Jesus. E o Senhor tem nos levantado, Senhor. O Senhor tem nos levantado, Senhor, para essa grande obra, Deus. Mas o Senhor sabe, Senhor, o quanto nós necessitamos, Senhor, Pai, do teu direcionamento, Senhor. Nós necessitamos, Senhor, que o Senhor abra as portas, Senhor, principalmente na área financeira, Senhor. Temos nossos compromissos fixos, Pai, para honrar, Jesus. Pai, esta obra é tua, Jesus. Essa obra não é nossa, Deus. Então, Senhor, que o Senhor venha abrir as portas, papai. Deus, nós precisamos, Pai, vender, Senhor, esse Pix premiado, Senhor. O Senhor sabe do nosso objetivo, Jesus, que o Senhor venha abrir as portas, Deus, eu te peço. Pai, eu apresento a Ti, Senhor, os nossos próximos eventos. Deus, temos aí o evento de junho, Pai, que o Senhor esteja na frente, conduzindo, Senhor, e que tudo seja feito conforme, Senhor, a Tua vontade. Pai, que o Senhor possa continuar nos usando, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Deus, que o Senhor proporcione um final de semana abençoado a cada uma das minhas irmãs, aquelas ainda, Senhor, que vão trabalhar, que vão prestar algum serviço, que o Senhor esteja na frente, conduzindo, direcionando tudo, Pai. E que seja um final de semana em família, Pai. Que elas possam, Senhor, demonstrar, Senhor, o teu amor através de uma mesa posta, através, Senhor Jesus, de um prato especial para alguém, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, capacitando, Senhor, cada vez mais as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu disse que ia virar